Estou colocando nossa gravação a começar. Depois dessa gravação, ela vai ficar disponível para vocês lá no Classroom, junto com as demais, né? Todas as etapas anteriores, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Cada uma delas tem 2 aulas, né? A primeira aula sempre foi o que fazer, o como fazer, o detalhe passo a passo explicado, né? E a segunda aula de cada etapa sempre foi um trabalho com os erros mais comuns para vocês não cometerem aqueles erros, né? Então, sempre na aula da quinta teve um exemplo com erros para a gente analisar esses erros, né? Muito bem. Hoje, excepcionalmente, né, como vocês já sabem, a gente tem tratado aí no nosso calendário, né? Sempre no início de cada aula. Hoje, segunda-feira, dia 6, a gente está tendo essa aula, tá? Porque na terça, que seria o dia da nossa aula, certo, né? É o feriado de 7 de setembro, na Independência do Brasil. Então, por isso, essa aula hoje vai das 9 ao meio-dia, tá? A ideia é que na primeira parte da aula nós vamos trazer as orientações gerais, tá? Finais, para a apresentação de vocês que acontece na quinta. Então, eu vou trazer algumas orientações e 2 modelos de slide para analisar com vocês, tá? Slides que foram entregues em anos anteriores, para a gente dar uma olhada, né? 2 características bem distintas, né? Diferentes, cada uma delas, né? Com a sua justificativa, mas para vocês verem que dá para fazer a apresentação, né, da forma mais diferente e a apresentação acontecer igual, né, do mesmo jeito, com a justificativa, né, de vocês. Então, isso vai ser nossa primeira parte, né, depois intervalo e chamada, e depois da chamada, os grupos estão livres para trabalharem, né, em eventuais correções da etapa 4, ou eventuais correções dos slides que já possam ter entregue, porque a entrega era até o dia 5, né, os slides, com eventuais correções que possam ter que fazer nos slides, né? Então, o intuito dessa segunda parte da aula é esse também, né? Eventuais correções que vocês ainda têm que fazer para entregar, né? E a gente, o ideal é que, se fizer correção, né, na etapa 4, vai alterar, né, o roteiro final entregue na N2, vai alterar os slides entregue na N2, que até amanhã, né, no dia do feriado, vocês façam essa reentrega, né, principalmente dos slides corrigidos, né, porque no dia 9, que é o dia da nossa apresentação, tá, eu vou abrir os slides, né, e aí a gente vai, então, correr a apresentação de vocês, né, grupo 1, 2, 3 e 4, nessa sequência. Então, dia 9/9, a gente conecta às 9 horas. A gente vai esperar um tempo maior, né, no dia da apresentação, até 9h15, tá, para todo mundo conectar. E aí, 9h15, apresenta o grupo 1, 10 minutos de apresentações por grupo, 10 slides por grupo, né? É isso que a gente tem combinado desde o início, né? Essa apresentação é feita em 10 minutos, com tolerância de 2, e cada grupo tem 10 slides para apresentar, né, o seu projeto aí, nesse momento, do dia 9. Então, 9h15, grupo 1. Depois, na sequência, grupo 2, 3 e 4. Ao final das 4 apresentações, né, dos 4 grupos, no dia 9, os grupos já vão ficar liberados. Vou fazer fechamento de notas, né, N2, fazer fechamento da média, lançar as notas no sistema para vocês, fazer fechamento na chamada, ata de conselho, né, e até o meio-dia do dia 9, se tudo correr certo, né, já deve estar postada as notas para vocês, tá? Até o meio-dia do dia 9, certo? Então, gente, vamos às orientações finais, tá? A respeito da apresentação do dia 9, tá? Então, algumas dicas importantes, tá? Vamos se preparar para esse momento lá do dia 9, quinta-feira, tá? Vocês devem montar a logística de apresentação de vocês, né? De forma que todos os elementos do grupo participem. Então, são 6 integrantes, são 7, são 8 integrantes do grupo. Vocês têm que se organizar de uma forma que todos participem, ou seja, obviamente todos apresentam, né, do grupo, numa sequência que vocês estabeleceram dentro do grupo de vocês.
para não acontecer aquela situação, né? Eventualmente ocorre, né? Um apresentou, aí o próximo não sabe que é ele, né? E aí fica um vácuo na apresentação, né? Até, é fulano, quem é agora, né? E aí, obviamente, não foi feito uma preparação, né? O grupo tem que se preparar antes, se coordenar, para saber a sequência certinha, né? E, inclusive, fica aí uma dica, tá? Normalmente é interessante que o grupo faça uma conexão, né? Temos aí um feriado pela frente, daqui a pouco o grupo se conecta, né? Ao vivo, cria uma chamada pelo Google Meet, cria uma chamada pelo WhatsApp em grupo, onde vocês, né, ensaiam, façam um ensaio da apresentação. Se o grupo conseguir se reunir, se não conseguir todos, né, mas pelo menos alguns, aqueles que conseguirem, né, dar dar uma treinada na apresentação, tanto melhor, né, para não haver prejuízo na hora, né, da apresentação. A apresentação ela vale 10 pontos, né, então é importante o grupo estar bem preparado, né, não é algo aleatório, né, vamos lá, o que der, deu, não, né, não vão assim, porque ela vale 10 pontos na N2, né, então se preparem, procurem ensaiar, tá. Importante organizar e planejar com antecedência, né, essa apresentação, tá? Então, dividir as tarefas, né? São 10 slides de apresentação, né? Então, quem vai apresentar o primeiro, quem vai apresentar o segundo, o terceiro slide. Essa é a sequência, essa foi a sequência que a gente enviou para o professor, né? O professor vai abrir o slide aqui, vai passar essa sequência para vocês. Então, vocês sabem quem fala na sequência de quem, né? Tá? E isso precisa estar feito com antecedência, com antecipação, né? De repente não fazer algo que às vezes acontece, alguém fez o slide, enviou, e depois a gente diz, tu apresenta tal coisa, mas ninguém olhou os slides, depois na hora a gente vê, quando aparecer tal slide é tu que fala. Aí isso geralmente não dá muito certo, né? Então, realmente, se planejar, né? Aquela chamada ao vivo, né? Chamada online, que eu sugeri, né? Ajuda bastante nisso, tá, gente? Inclusive de vocês fazerem esse ensaio com relação ao tempo, né? São 10 minutos de apresentação, 2 de tolerância. Se vocês fazem uma videochamada aí no feriado, né, entre o grupo de vocês, vocês conseguem passar, né, mesmo que de uma forma lendo, né, os slides, vocês conseguem passar ali o tempo e ver se está dentro ou está fora. Daqui a pouco vocês vão ver, está dando meia hora, né? Não vai dar certo isso. E aí vocês conseguem, tem que cortar a fala aqui, um pouco ali, né? E vocês conseguem treinar também aquela passagem, né, de um slide para o outro, né? Nessa organização e planejamento. Né? Você faz uma chamada online, vocês fazem esse ensaio, bota o primeiro slide, quem apresenta primeiro, apresenta ali. Agora, passa a palavra para o fulano de tal sabe que é ele e continua a apresentação. Sem aqueles espaços, né, de quem não ensaiou, né, que pode atrapalhar aí a apresentação. Então, fica a dica, né. Bom, os horários estabelecidos, gente. Tá? A gente combinou, conecta às 9, o primeiro grupo começa às 9h15, tá? Então, esse é o horário do início do primeiro grupo, tá? 9h15. 10 minutos de apresentação, com tolerância de mais 2 minutos, né? Vai dar uns 12 minutos no máximo de apresentação, o que significa que o próximo grupo, né, já começará posteriormente esse tempo, né? Então, o grupo 2, né, tem que estar preparado, né? Todos os integrantes conectados. Então, são esses os horários. Mas o fulano de tal ainda não conseguiu conectar, a gente não sabe se ele vai conseguir. Chegou no momento da apresentação, o grupo vai apresentar, tá? Se tem um integrante que está com problema na internet, faltou luz, ficou doente, o que que houve? Chegou o momento da apresentação, o grupo vai ter que dar um jeito de substituir, tá, aquela pessoa. Então, somos 8 integrantes, né, o integrante que apresentaria, né, sei lá, o integrante número 7, né, o penúltimo lá a apresentar na sequência, né, ele não conseguiu, né, conectar, faltou luz, está sem internet. O grupo absorve e apresenta aquele slide daquele integrante, tá? Então é importante que todos conheçam toda a apresentação, né? Vai estudar a sua parte ali da apresentação, mas conhece todo, né,
todos os slides, né, toda a apresentação. Porque se acontecer, né, de alguém não conseguir apresentar, ou às vezes está conectado aqui, mas, né, por algum motivo lá a internet está ruim e não consegue abrir o áudio. Né, alguém do grupo substitui, tá? Para não deixar espaço na apresentação, não deixar slide sem apresentar. Né? Chegar, por exemplo, esse slide seria o fulano de tal, mas ele não está, então a gente vai para o próximo. Não, né? Apresenta aquele slide ali do mesmo jeito, tá? Uma coisa importante, gente, na apresentação, a apresentação, todas elas serão gravadas, tá? E essa gravação fica, então, né, no arquivo da escola, como comprovante aí, né, de que todos vocês participaram, né, desse momento de apresentação do TCC de vocês. Né? Fica um registro, né, comprovatório. E aí, como essa apresentação ela é gravada, precisa estar a câmera de vocês aberta, aparecendo a imagem de vocês, tá? E microfone, claro, também, né? Para apresentar o trabalho, tá? Quando estiverem apresentando, né? Um grupo estiver apresentando, os demais grupos deixam sua câmera fechada, deixam, né, o seu áudio fechado, tá? Quando o grupo estiver apresentando, né? Todos estão com a câmera aberta, mas está com o áudio aberto só aquele que estiver falando, só aquele que estiver com a palavra, tá? Para não entrar ruído durante a apresentação, né, com os microfones dos demais. Então, terminou a sua parte da apresentação, fecha o seu microfone, o próximo do grupo a apresentar vai abrir o seu microfone para apresentar. Fiquem bem atentos a isso, né? Às vezes, aí, na hora de passar a palavra de um para o outro, né, o colega começa a falar e esquece de habilitar o microfone. Né? E esse é um outro motivo pelo qual também indico que vocês façam um ensaio, né? Façam uma chamada de vídeo entre vocês para ensaiar essas coisas também, né? Abre o microfone, fecha o microfone quando está passando a palavra de um para outro, tá? Isso ajuda muito na organização da apresentação de vocês, tá? Afinal de contas, né? A N2 vale aí 10 pontos, né? É importante que vocês se saiam bem, né, nesse processo. Alguns aspectos técnicos, a gente já tem falado a respeito disso, né? Em várias aulas já comentamos, inclusive alguns já perguntaram isso, né, no início de uma ou outra aula, de quanto seria, né, a quantidade de slides para apresentar. Então, o máximo é 10 slides, tá? Então, na verdade, assim, é um slide de capa, né, onde tem o nome da empresa, o nome dos integrantes, e depois vem 10 slides de conteúdo do plano, né, que vocês dividem, então, para apresentar, né, aquelas 4 etapas nesses 10 slides, onde vocês escolhem aquilo que é mais importante para vocês colocar nesses 10 slides. Os argumentos que vocês acham mais importantes para convencer, né, de que essa empresa vai dar certo, que ela é viável, o produto é bom, vai ser absorvido pelo mercado, vai ter venda, o marketing é bom, a marca foi construída, né, de uma forma a conquistar o mercado. Ou seja, vocês vão convencer, né, como se vocês estivessem apresentando para um investidor. Né? E ao final, né, esse investidor tem que pensar assim, puxa, a empresa é muito boa, eu vou investir nessa empresa. É isso, né? Vocês têm liberdade de escolher o que vão colocar nesses 10 slides, né, para convencer, claro, dentro do projeto que vocês construíram, né, para convencer de que esse projeto vai dar certo, é viável e vai trazer lucratividade para quem quisesse investir na empresa de vocês. Tá? É um estilo Shark Tank, né? Então eu vou lá mostrar a minha ideia, mostrar como essa ideia é boa e como vai dar certo, tá? Em 10 slides. Utilizando, né, a parte marketing, operacional, a parte financeira, né, a parte contábil, né, tudo aquilo que vocês construíram, escolhendo aquilo que seja mais adequado para esse convencimento. Tá? Apresentar os conteúdos de forma clara e precisa. Tá? Quando está aqui claro e preciso, você tem que ter atenção, né, de que os slides projetados, quem vai assistir, quem vai olhar, tem que conseguir ler, né, a fonte que vocês estão utilizando. Então, não adianta colocar uma fonte muito pequenininha, aí projeta o slide, ninguém consegue ler o que está ali, né? Está muito pequenininha a fonte, por exemplo. Ou a imagem que vocês colocaram aqui tá sem qualidade, né? Então, é um borrão, assim, tu olha e não consegue identificar, né, o que está dito dentro da imagem, ou quais são os espaços ali, né? Então, as imagens têm que ter qualidade, tamanho adequado, né?
para que seja inteligível, né, aquilo que está ali naquela informação. Tá? Em relação àquilo que vocês vão colocar no slide, o texto que for colocado também tem que ser claro, né, preciso, né? Não, não seja confuso, né, para quem está lendo, né, para quem está apresentando, talvez fique claro, né, coloquei um tópico ali, eu sei o que eu vou dizer, mas aquele tópico tem que estar claro também para quem está assistindo, tá? Não pode ser algo do tipo, quem vai assistir vai entender. Às vezes não, né? Às vezes eu sei do que se trata, mas quem está olhando não sabe, né? Então, essa dedução de quem está assistindo sabe do que se trata, né, não vai servir para a lógica certa aqui, né, com relação à clareza e à precisão. Tá? Outra coisa importante, começou a apresentação, começa dizendo o seu nome, né, e qual é o aspecto do trabalho que vai apresentar. Então, passou já a parte da capa, né, o primeiro slide. O nosso grupo é o grupo tal, os integrantes são tais, tais e tais. E aí começa a apresentação. Eu sou o fulano de tal e vou apresentar a parte do marketing da empresa. Terminou essa parte, agora eu passo a palavra para o fulano de tal. Aí fulano de tal diz, eu sou fulano de tal, vou apresentar a área, né, operacional. Enfim, aí vai até o final do trabalho. Sempre diga o nome e o que vai apresentar na sequência. Tá? Isso deixa a apresentação, né, muito escorreita, né, inteligível, clara, né, para quem está assistindo. Tá? Recomendação: estudar antecipadamente o plano. Não só aquele slide que vai apresentar, mas ter ciência de todo, né, as 4 etapas do plano. Né? Ler realmente tudo aquilo que vocês fizeram. Né? Agora as 4 etapas estão prontas, colocaram um roteiro completo, né? Leiam tudo e entendam a lógica do que foi feito. Né? Porque quando vocês forem apresentar a parte, né, que ficaram responsáveis, né, da apresentação, podem, né, utilizar diversos argumentos ali, né, que vocês, né, têm do próprio trabalho para ajudar e fortalecer essa argumentação ali naquele momento, né? O marketing, isso e aquilo, porque isso vai trazer um resultado lá, né, financeiro, porque, eu li tudo, entendi a lógica, né? Eu sei que o marketing vai trazer resultado lá nas vendas depois, então isso pode ser, né, uma parte interessante da argumentação. E ter lido todo o plano, né, é o que vai ajudar na construção, às vezes, dessa argumentação, na hora de apresentar a sua parte do trabalho, né? Também utilizar um vocabulário adequado, tá, gente? Não utilizar gírias, né? Enfim, o vocabulário, né, profissional, tá? Sem gírias. Essa gravação, né, ela conta como parte integrante aí da avaliação de vocês, né? Fica no registro da escola, né? Então, também esse motivo pelo qual, né, peço que evitem gírias. É uma apresentação de um curso técnico, né, de um projeto que vocês estão finalizando, então é importante isso. Outro detalhe importante é que você tem que cuidar da aparência pessoal também, né? Então, vocês estão fazendo a apresentação de TCC, não é presencialmente, mas mesmo no online, né? Nós temos que estar, né, evitando algumas coisas, como o uso de boné. Né? Tem algumas pessoas que, às vezes, vou abrir a câmera, vou apresentar e está com boné, esquece, né, de tirar. Tem gente que acaba tendo esse esquecimento. Então, sentou na frente do computador ou na frente ali com o seu celular para fazer a apresentação, né? Enquanto está esperando, né, um grupo apresentar para chegar ao seu grupo, já fica sem o boné para não esquecer, né, na hora de abrir a câmera, né? Evitar mascar chiclete, né? Ou falar olhando para o chão, né? Lembre-se que vocês estão apresentando, né? Então olha diretamente para a câmera, né? E mascar chiclete com certeza atrapalha isso, né? No momento de falar, no momento de ter um visual, uma estética de uma apresentação profissional, né? Então tenha atenção a essas dicas aqui também, tá? A gente está em casa, né? Vocês estão em casa, então vocês vão abrir a câmera para apresentar. Então evitem, né? Tá deitado na cama, tirado numa cadeira, né? Uma apresentação, procurem ficar eretos, né? Quem está sentado numa cadeira, né? Olhando para a câmera, é esse formato padrão, tá? Então evitem de ficar, então às vezes deitado. Né? Sei que às vezes a gente está em casa, está assistindo a aula, né? Tá com fone de ouvido, tá
recostado na cama, né? Nem levantou, né, ainda. Mas no momento da apresentação, não, né, gente? Tá? Manter a postura em relação a isso, certo? Então, algumas dicas, aspectos comportamentais importantes, tá? Que vai deixar a apresentação de vocês muito melhor, visualmente, né? E para o registro que fica para a escola, obviamente, também, tá? Essa dica que eu dei no início é a dica de ouro, né? Treinar, treinar, treinar. Com os colegas de equipe, a apresentação nesse formato web ao vivo. A minha recomendação é o grupo fazer uma chamada pelo Google Meet, tá? Por quê? Pelo Google Meet, de repente o líder do grupo, né, vai lá, abre o Google Meet, abre uma chamada, compartilha o link do Meet no seu grupo do WhatsApp, né, com a sua equipe, todos entram, compartilha, né, o slide, vocês vão passando ali slide por slide e vão treinando essa apresentação, tá? Isso, só isso já vai ajudar muito. Vocês vão perceber, né, a questão do tempo, o momento que troca de um colega para o outro, como é que vocês vão fazer isso, né? Se o slide, né, ele ficou, vocês vão perceber, né, se o slide ficou com a letra muito pequena, se a figura não ficou legal, se tem que alterar alguma coisa, vocês vão perceber isso, né? Então, conseguem ajustar alguma coisa ainda, né? Vamos fazer o ensaio no dia 7. A gente projetou os slides, percebemos que, né, temos que trocar essa informação por outra, essa letra ficou pequena, vamos aumentar. Fez todos os ajustes, treinaram, sabem a sequência certinha, só não esqueçam, né? Fizeram esse ensaio, alteraram alguma coisa no slide, reenvia para o professor, né? O slide alterado, tá? No dia 7, é o último prazo aí para as alterações, tá? Bom, eu comentei com vocês, gente, que além dessas dicas, né, gerais, eu ia trazer 2 modelos de slides, né, para a gente passar e conversar um pouquinho, né, sobre as escolhas que o grupo pode fazer. Mas antes quero saber de vocês sobre essas dicas, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Como é que ficou para vocês isso? Professor, é o senhor que vai passar os slides, não é nós, né? Tem essa primeira opção, tá? E tem uma segunda. Geralmente essa primeira opção, os grupos acabam preferindo. Eu projeto o slide aqui, né, que vocês enviaram no formato de PDF, aqui para vocês, e vocês vão me indicando, né? Por exemplo, a Maria Luísa começou a apresentação, tá? Apresentou seu primeiro slide, fulano de tal, passo a palavra agora para fulano de tal, pode passar o próximo slide. Aí eu passo o próximo slide e o colega apresenta. E a gente vai nessa forma. A segunda opção é, o próprio grupo pode, né, projetar o seu slide. Aí eu fecho o meu compartilhamento aqui e vocês, né, o integrante aí do grupo ou o líder, né, clica ali em compartilhar, vai estar com o seu slide aberto aí, né, e aí compartilha o seu slide, e aí o próprio líder vai passando para o grupo, né, os slides da forma como vocês acharem melhor, tá? Aí vocês decidem como querem, né? No dia da apresentação eu vou perguntar, ó, o grupo quer que eu passe aqui ou o grupo quer, né, compartilhar o seu slide aí e vai passar, tá? Aí vocês, claro, combinem entre vocês como querem, né? Certo? Obrigada. Nada. Mais alguém, gente, sobre essas dicas gerais aí? Tranquilo, senhor. Tranquilo? Legal. É bem importante, tá, gente? Essa dica aí de vocês fazerem um ensaio, né? Fazer uma chamada entre vocês, tá? Sei que o feriado aí do dia 7, né? Não é garantia de que todo mundo poderá, porque às vezes, né? Tem gente que trabalha em feriado, né? Sei bem como é. Né? Mas se um integrante não puder, pelo menos os demais conectaram e conseguiram ensaiar, né? É muito melhor do que ninguém ensaiar, né? Não vamos ensaiar porque um não pôde conectar, né? Ou 2 não puderam, né? Façam, né? Façam esse ensaio entre vocês. É a dica, tá? Então, gente, eu vou compartilhar, se vocês não têm mais nenhuma pergunta a respeito disso, eu vou compartilhar com vocês, então. São 2 modelos, tá? De slide.
também não significa que estão 100% certos, mas eles representam duas, né, duas possibilidades aí bem diferentes uma da outra, para vocês terem uma ideia. Puxa, né, a gente pode fazer tanto, né, de um extremo para outro, né, a nossa apresentação, desde que fique aí dentro dos combinados, né, dentro dos 10 slides da apresentação, né. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui da primeira empresa, né? Vão ser duas empresas, tá? Uma é um restaurante, a Fuego Colombiano, e a outra é uma empresa prestadora de serviço, iService, tá? Então, começando aqui pela Fuego Colombiano. Aqui, gente, uma coisa importante, né? O combinado são aqueles 10 slides, mas o da capa não conta, né? Então, vai ter o da capa e depois tem 10 slides de conteúdo do plano de vocês, tá? Aqui esse grupo fez 10 no total, ou seja, né, faltou um, na verdade, de conteúdo, né, porque acabou tomando, né, contando esse primeiro. Tá? Esse primeiro só para apresentar a empresa. Né. Nós temos aí duas possibilidades para vocês entregarem os slides. Né. Vocês podem utilizar lá na entrega da N2, né, aquele modelo que está lá, que é o modelo da QI, ele está lá dentro da entrega N2, né, no formato Google Apresentações. Faz lá dentro daquele mesmo formato lá Google Apresentações, depois clica em entregar junto com o roteiro. Né? Simples assim. Depois a segunda possibilidade é, tá o roteiro pronto lá, já fez o roteiro. Em vez de utilizar aquele modelo pronto da QI lá, né, com o fundo da QI, quer utilizar um fundo próprio, fazendo PowerPoint, né, para usar outra configuração, outras cores, outro fundo, faz, converte para PDF, adiciona lá na entrega da N2, né, esse arquivo em PDF, para entregar. O arquivo vai ser entregue junto, né? E aí foi o que fez o grupo aqui, foi o colombiano. Na verdade, os dois grupos fizeram, né? Foi o colombiano e o iService, que eu vou mostrar para vocês depois. Eles fizeram no PowerPoint, tá? Salvaram em PDF e adicionaram lá na sua entrega, tá? Preferiram utilizar o PowerPoint para fazer e depois converter em PDF. E aí, claro, né? Construíram aí as cores da apresentação dentro das cores da empresa, né? O restaurante foi colombiano, utilizando as cores laranja, amarelo, azul, vermelho, né? Utilizaram o fundo do slide, né? Com as suas cores, né? Que deu uma característica toda própria, né? Para a apresentação deles, tá? Então não é obrigatório utilizar aquele fundo, né? Padrão da QI que está lá dentro do Google Apresentações na N2, tá? Pode utilizar, né, outro formato. Apresenta o nome da empresa e o nome dos integrantes, os sócios, já na capa, né, no primeiro slide. Tá? E aí, o Foi Colombiano, dando sequência à sua apresentação, primeiro apresentou o nome da empresa, aí falaram a respeito, né, do porquê desse nome, né, por que escolheram. Depois falaram um pouquinho dos sócios, qual seria a função de cada sócio, né. Apresentaram aí quanto no total, né, os sócios estariam entrando para formar essa empresa, Restaurante Fuego Colombiano. Falaram da localização, né? Por que escolheram esse endereço, os motivos pelos quais escolheram esse endereço. Então, tem algumas informações nesse slide e eles verbalizaram, né, o restante das coisas. Ou seja, não precisa ser, né, assim, tudo que vai falar está no slide. Não, né? Então, coloco as informações ali principais, né, e uso essas informações para trazer mais conteúdo, né? Então, não preciso colocar tudo que eu vou falar no slide, tá? Esse é um ponto importante. Depois, na sequência, eles apresentaram, né, dois elementos aqui. A parte estratégica, né, missão, visão, valores, e também aproveitaram para falar da parte do marketing da empresa. Né? O logotipo, o slogan da empresa, a escolha das cores. Né? Então, missão, visão, valores, né, apresentaram, né, cada um deles. Explicaram, então, o que significa, né, essa figura do logotipo, né? Tem tudo a ver com o restaurante, com a origem, né, de comida colombiana, e tem as cores da bandeira colombiana, o formato de uma bandeira, por isso, né, explicaram. El sabor de nuestra tradición, ou seja, qual o significado, né, desse slogan, que impacto eles queriam causar, né, com esses slogans em relação aos clientes, e depois o símbolo das cores, né, o amarelo por causa disso, o azul por causa daquilo, o vermelho por outra motivação. Depois
eles começaram a trazer alguns outros dados, né, sobre o setor de atividade, enquadramento tributário, né. Então, eles trouxeram aqui o setor de atividade, que é o comércio, né, de produto alimentício, falaram um pouquinho, né, de como é que está isso no Brasil, restaurantes, está crescendo, não está crescendo, né, trouxeram essa justificativa. Falaram da forma do enquadramento jurídico da empresa, né, o Simples Nacional. Reforçaram aqui, né, qual foi a fonte, de onde veio aqueles recursos dos sócios, né, de onde cada um trouxe, né, os valores. E aqui, gente, falaram do estudo de clientes e do estudo dos concorrentes. Eles não trouxeram as imagens, tabelas, né, de pesquisa, mas utilizaram esse momento, nesse slide, para falar disso, né. Realizou-se estudos de clientes, uma pesquisa de campo, aí onde identificou que tantos por cento é público feminino, tantos por cento público masculino, tantos por cento dos clientes disseram que pagariam de tanto a tanto. Eles trouxeram a informação de forma falada, apresentada, né, aqui, que é uma outra forma de fazer também, né. Então, colocaram as informações que queriam, né, e outras foram, né, verbalizadas, né. Estudo dos concorrentes. Então, eles representaram aqui através do principal concorrente deles, o Guacamole, falaram dele e falaram dos outros dois, que são 3 concorrentes, né? Mas não deixaram de apresentar, né, as características diferenciais, né, entre a empresa deles e os concorrentes, tá? Lembrando, gente, que são 10 a 12 minutos de apresentação, então isso é bem objetivo, né? Sendo bem objetivo nos dados que estão sendo falados, tá? Durante os slides. Aqui já o 5º slide. Eles trouxeram as informações lá do estudo dos fornecedores, né? Então, para fazer os produtos deles, do restaurante, né? De comida colombiana. E também, né? Sobre as máquinas, equipamentos, né, que eles precisariam, né? Quem seriam esses principais fornecedores. Eles descreveram nesse momento aqui também, né? Os principais produtos, tá? Como é que seria, não, esses principais produtos, né, as características da culinária colombiana, as estratégias de preços para esses produtos, tá, que vão de 20 a 50 reais, né, um produto mais barato é 20, o mais caro 50. Apresentaram suas estratégias promocionais, né, falaram das redes sociais, panfletos, né, Facebook, Instagram, né, outdoor, ou seja, aqui nas estratégias promocionais, eles utilizaram, né, a parte falada para apresentar, não utilizaram necessariamente as imagens das estratégias promocionais que estão lá no roteiro, né. Falaram da estrutura de comercialização, tá? E aqui eles escolheram falar principalmente do canal de atendimento físico, né, diretamente no restaurante. Lembram lá da estrutura de comercialização? Tem 2 canais que vocês tinham que colocar no roteiro, um canal físico e um canal digital, né? Eles escolheram falar aqui principalmente do canal, né, físico, né, no restaurante, mas eles também tinham, né, delivery através do site, falaram um pouquinho também. Depois aqui já no 6º slide deles, eles apresentaram, né, a matriz SWOT, falaram das forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, né, falaram da capacidade produtiva, tá, os processos da empresa, quanto eles teriam de custo com o pessoal, qual seria a estimativa de investimento fixo, né? Máquina, equipamento, móveis, utensílios, falaram da parte financeira, falaram dessa parte estratégica aqui da matriz SWOT, e aproveitaram para falar também do layout. O único prejuízo aqui, gente, é em relação ao tamanho, né, da imagem do layout. Tá? Eles poderiam ter colocado essa parte da capacidade produtiva um pouquinho mais para baixo aqui, né, junto com os demais elementos, né, e sem prejuízo, né, ampliar um pouco o tamanho do layout aqui, para que a gente pudesse entender, né? Olha aquilo que eu falei para vocês, né? Dá para ler ali dentro do layout o que é cada setor, é bem difícil, né? A letra ficou muito pequena, né? O espaço do desenho também ficou muito pequeno. Tá? Então, cuidem isso para a apresentação de vocês, né? Não ficar prejudicada nesse entendimento, tá? 7º slide. Aqui, claro, gente, não há como, né, em 10 slides, colocar todas as tabelas da parte financeira, né? Então, eles utilizaram a lógica de vamos falar a respeito da parte financeira, tá? Mas dos totais que lá estão, né? Não deixando de falar do que é composto aquele total. Então, a estimativa do capital de giro, né? Chegou ao total de 28.327,57. O capital de giro é composto pelo caixa mínimo, né? Que são os custos fixos que acontecem todos os meses, água, luz, telefone, internet, mais todo o gasto necessário com a formação do estoque. O somatório desses dois, caixa mínimo mais
o estoque deu esse valor. Então, eles explicam a formação do valor, né, o que é esse capital de giro, e fizeram a mesma coisa com todos os outros, né, valores que a empresa tem de estimativa de custo, pré-operacional, investimento total, quanto seria o faturamento da empresa, como é que chega nesse faturamento, né, o custo de comercialização, como é que ele foi composto, tá, para apresentar. Sempre de forma objetiva, clara, concisa, né, lembrando que a apresentação tem 10 minutos, né, e aí não dá para se estender também demais, né? Tem que ser conciso mesmo, né? O capital de giro é isso, composto pelos esses dois valores, o valor total atingido foi esse, tá? Depois aqui, gente, uma escolha, né, que o grupo fez, não ficou bom. Se vocês repararem, né, a tabela que foi colocada aqui, né, ela ficou com o tamanho da fonte muito pequenininho, né, uma tabela grande, né. Aqui eles poderiam ter mantido a mesma escolha que fizeram antes, né, colocar o que é e os valores, né, finais para falar a respeito do fluxo de caixa, né. Eles falaram do CMV, custo da mercadoria vendida, e do fluxo de caixa, tá? Falaram o que é o CMV, como é que chegaram a esse valor. E aqui no fluxo de caixa, gente, não recomendo colocar a tabela do fluxo de caixa, né? Vocês poderiam ter feito o seguinte escolha, né? O caixa do mês 1 fechou em tanto, o caixa do mês 2 fechou em tanto, e até o mês 4. E por que fechou, né, naqueles valores ali? A gente teve tanto de entrada de caixa naquele mês, tanto de vendas e tanto de saídas, por isso que fechou nesse valor, né, e falar de cada um nesse formato, né? A caixa inicial, né, o quanto entrou de vendas, o quanto foi de saídas, e por isso fechou nesse valor tal mês, tal mês e tal mês, né? Fala dos 4 meses. Seria muito mais, né, escorreita a apresentação, o slide tinha ficado muito melhor do que colocar a tabela inteira, né? E que não ficou com tamanho de fonte bom, né? Aqui. E é um risco, né? No momento da apresentação, na hora do nervosismo, né? Em vez de falar dos pontos principais, se lembrando que a apresentação tem 10 minutos que ela tem que continuar, é um risco alguém pegar aqui, né? E começar a querer falar item por item. Só o fluxo de caixa vai levar uns 10 minutos explicando, né? Prejudica o tempo da apresentação do grupo, né? Então fiquem atentos a isso também, tá? Aí sim, depois, já para o final, gente, o DRE e o balanço até cabe, né? O DRE é uma tabela pequena, o balanço também. Então cabe falar, né? Trazer a tabela DRE e balanço, né? Falar da sua composição, qual foi o resultado, né? Positivo ou negativo, lucro ou prejuízo, o fechamento do balanço, né? Como é que chegaram aqui no total do ativo, né? Capital social, o prejuízo, para fechar o balanço patrimonial, tá? As tabelas poderiam ser um pouco maior aqui, porque tem espaço no slide para isso, né? Para não ficar a fonte tão pequenininha assim, né? E dá para conseguir entender com mais nitidez, né? O que está sendo apresentado. Aqui, gente, eles colocaram, né? Do final do capítulo 7, né? O DRE e o balanço e o indicador. Só que em vez de colocar aquele indicador que a gente falou, né? Pedimos só um indicador, né? Lá no 7.4, o 7.4.1, que será o prazo de retorno de investimento, aquele que foi demonstrado em aula. E aí o grupo trouxe um outro indicador, né? Não foi aquele que foi combinado, tá? E aí fechou a apresentação do grupo Fuego Colombiano. Com alguns detalhes, algumas coisas, alguns cuidados aqui, né? Que deve ter, mas foi uma forma de apresentar. Não é a única forma possível, né? Ou seja, eles escolheram, né, trazer algumas tabelas, dados, números, né, dentro do próprio slide, né, na medida de que estavam tentando convencer, né, de que essa empresa vai dar certo, que vai ter lucro, que vai ter resultado, né, tem uma marca, tem, né, produtos de qualidade, tem uma lógica, né, para esse mercado, uma atratividade, enfim. Né, mas foi uma escolha do grupo fazer dessa forma, tá? E aí, então, eu vou mostrar para vocês agora a outra empresa, né, que é o iService, que é uma lógica totalmente diferente, né, na apresentação, tá? Então, esse grupo, ele também escolheu, né, fazer fora, né, lá daquele modelo, né, do Google Apresentações, que é aquele modelo de fundo da QI, eles fizeram no PowerPoint, né, para utilizar as cores, né, layout que eles desejavam, salvaram em PDF e entregaram, né, lá na entrega da M2, adicionando o arquivo lá. Tá? Na capa, né, tá ali o nome da empresa, o nome dos integrantes, né, e
os fundos, né, de todos os slides, considerando as cores da empresa, né, o cinza, o branco, o azul, né, com o logo da empresa, tá? Aqui, gente, esse de capa não conta, né, então são 10 slides de conteúdo, então foi o mesmo erro de quantidade de slides, né, que o primeiro grupo cometeu, né? Então, o primeiro slide não conta, depois vem 10 de conteúdo, então são 11 no total, né? Nesse sentido, tá? Então, sempre esse cálculo, tá, gente? 10 slides de conteúdo, porque a técnica é, a gente conta, né, um slide por minuto. Então, se eu tenho 10 de apresentação, eu vou contar um slide por minuto, vão ser 10 slides. Se eu tiver 20 minutos de apresentação, 20 slides. Se eu tiver 30 slides. Né? É essa técnica, né, que a gente utiliza. E é claro, né, a gente tem mais 2 minutinhos ali de tolerância por cada grupo. Então dá para chegar em 12, né, minutos. Por quê? Às vezes em 10 slides, né, a gente estica um pouquinho mais aqui e ali, né, no da apresentação, e acaba, né, chegando essa extrapolação do tempo. Tá? Mas aí tem mais 2 minutos de tolerância. Bom, então, feita aqui a capa, o grupo foi para o seu primeiro tópico de apresentação, tá? Eles começaram apresentando a ideia, tá, do negócio, né? Porque é na área de tecnologia, né? A iService é uma empresa de prestação de serviços que conecta prestador de serviços a pessoas que precisam, né, desses serviços. E eles fazem isso através de uma tecnologia, né, de conexão, através de aplicativo para celular, né, iService. E aí eles falam um pouquinho na abertura, né, falaram um pouquinho na abertura, sobre a questão, né, digital, a questão da porquê dessa marca, como é que está o ramo de tecnologia, né, e por que a escolha de fazer isso, né, através de um aplicativo, tá? Falaram mais um pouquinho dessa era digital e como isso está crescente, né? E a tendência, né, das empresas de tecnologia crescerem, e aí estamos justificando aqui a escolha, né, desse ramo, né, e demonstrando por que a empresa traria mais rentabilidade, né, ou mais faturamento, né, porque está dentro de um nicho que está em crescimento. Então, usaram isso para fazer essa lógica da apresentação, tá? Depois da parte do marketing, né, apresentaram o logotipo, o slogan, né, o nome da empresa, né, as cores que foram escolhidas, né. Vejam que está diferente do outro grupo, né, o outro grupo colocou, né, textualmente ali, né, Cortal por causa disso, Cortal por causa daquilo, né. Aqui não, eles colocaram, né, graficamente e falaram esses elementos. Ah, aqui a iService é por isso, por isso, por isso. Essa engrenagem foi escolhida por isso, por isso, por isso. A cor cinza, o azul, né, o branco, por causa deste motivo. Então, eles explicaram neste slide, né, esses elementos, não necessariamente colocando textualmente, né, dentro do slide as coisas. Tá? É uma escolha. E esse grupo aqui fez essa escolha, ficou interessante a apresentação e não deixaram, né, de falar daquilo que era necessário, vendendo a ideia. Tá? Então, vocês vão ver que o primeiro grupo colocou números, né, aquilo que tinha que falar, colocaram no slide, e esse aqui, né, apresentou da mesma forma, só não, né, colocou, jogou dentro do slide, né? Utilizou uma apresentação mais correta, mais gráfica, mais criativa nesse sentido gráfico, tá? Ramo de tecnologia, a aposta da empresa, né, no aplicativo, né, que eles aproveitaram o momento para explicar o produto, né, no aspecto geral, né, os custos relacionados ao produto, ao ramo de tecnologia, qual era o custo aqui, né, da plataforma para criar o aplicativo, né? E aí falaram então do aplicativo e falaram dos custos relacionados aqui. Então, poderia ter ali várias tabelas de custo, o valor dos custos. Não, né, eles tornaram isso aqui mais gráfico e falaram os valores, né? A gente chegou no custo do aplicativo, pesquisando assim, 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 né? O custo de taxa lá para publicar o aplicativo. Então, falaram dos números, né? Mas utilizaram uma forma mais gráfica de fazer isso. Depois falaram da parte estratégica, né? Missão, visão, valores da empresa, tá? Bem gráfica a apresentação, tem texto, mas menos texto, né, do que e números do que a outra empresa, né? Aqui eles falaram, né, de como o cliente usa o aplicativo, como o prestador de serviço pode se cadastrar, né, no uso do aplicativo, tá? Então eles falaram aqui desses principais ícones, né,
de como o prestador de serviço se cadastra, falaram de como o cliente, né, consegue pesquisar e achar os prestadores de serviços, a base de preços gerais, né, que eles têm, né, dentro aqui do aplicativo e dos menus, tá? Então, falar um pouquinho da questão preços, tá, dos serviços neste momento da apresentação. Né? Poderia ter aqui, né, as tabelas, a forma de cálculo do preço de venda. Não, eles escolheram apresentar, né, o aplicativo e falar ali, né, do serviço de manutenção, do serviço de encanamento, serviço elétrico e como é que foi feito o preço, né, dessas prestações de serviços. Tá? Então, falar da parte financeira nesse momento, por exemplo. Aqui, apresentaram daqueles serviços que estão no aplicativo os 3 principais que trazem mais faturamento para a empresa. Tá? Então, falaram do serviço de eletricista, empregado doméstico e serviços gerais. E aqui, gente, ao falar dos tipos, né, e das características desses 3 principais serviços, eles falaram quanto de faturamento era previsto para o serviço de eletricista, doméstico e serviços gerais, e no total, né, quanto é que dava o faturamento total desses 3 principais serviços somados. Tá? Então, estão falando da parte financeira. Não jogaram o número aqui dentro, não jogaram uma tabela, né, mas utilizaram esse momento para falar isso. Né? Então, dá para fazer uma apresentação assim, né, sem necessariamente jogar números e tabelas nos slides. Não preciso jogar tudo no slide, né, o que eu vou falar. O slide pode ser mais enxuto, né, é uma apresentação de projeto, né, então eu posso falar os números. Né. A participação da empresa, né, como é que a empresa tira também seu percentual, né, na prestação de serviço, que vem uma parte do faturamento da empresa, né, vem do serviço que é prestado pelos prestadores aqui cadastrados, né. Então, falaram um pouquinho disso, né, dessa parte também, dessa porcentagem da empresa, né, que gera lucro para a empresa. E, por fim, né, trouxeram um fechamento, né, com uma inspiração aí de um grande engenheiro da área de tecnologia, né, o Steve Jobs, né, e aí fecharam com essa frase, né, a tecnologia move o mundo, trazendo essa expectativa, né, de que a área de tecnologia está em desenvolvimento, é uma área que está em crescimento, que vale a pena apostar, justificaram, né, toda a sua apresentação, então, né, demonstrando, né, naquela ideia Shark Tank, né, estou vendendo a ideia para o investidor, né, vem, investe na minha empresa, que isso tem futuro, vai dar certo, tem público, né, é um negócio aí que vai crescer e se expandir ao longo do tempo. Vejam que é bem diferente da primeira, né, onde é que tem números e tabelas aqui? Não tem, né, mas eles não deixaram de apresentar, né, a parte financeira, contábil da empresa, falar do faturamento, das vendas, do preço de venda, do resultado que a empresa tem de alcançar, mas fizeram escolhas diferentes. Então, tem 2 extremos aí, tá, gente? Vocês podem escolher, né, algo parecido, né, mas podem ser bem criativos na apresentação de vocês, só não deixem de convencer, né, e utilizar os argumentos de vocês, do projeto que foi produzido, dentro da apresentação de vocês, tá? Então, eu trouxe esses 2 modelos bem diferentes um do outro, justamente para vocês entenderem, né, que a escolha é de vocês. Vocês têm que convencer, né? No final da apresentação, puxa, dá para investir nessa empresa, né? Se a empresa colocar esse negócio a funcionar, né, vai dar certo, vai ter faturamento, tem futuro, né? É essa a ideia, tá? O que acharam, gente, desses 2 modelos? Deu para ter uma ideia legal? Essa segunda apresentação é bem legal. Senhor. Isso, foi uma escolha, Bem né, melhor. bem interessante, né? Tá bem profissional a apresentação desse. Isso, foi dessas 2 apresentações, né? Essa turma aqui era uma turma maior, tá? Tinha 8 grupos nessa turma aqui. E teve, né, desses 8 grupos, né, teve várias coisas diferentes, assim, né? Híbridas entre um extremo e outro, né? Mas eu resolvi trazer essas 2 bem extremas, né? Uma bem mais, né, cheia de informação no slide, outra bem mais gráfica, né? Exatamente para vocês verem que, bom, desses 2 extremos, né, eu posso fazer variações também, né? Eu posso ter coisas mais gráficas e, de repente, algum dado, alguma informação ali dentro, né? Como tinha na primeira, né? Vocês podem também fazer coisas híbridas entre as 2, tá? Que vai ficar legal também, tá?
Então, certo. não tem nada de errado aqui nessa última apresentação, mas ela ficou, se vocês perceberem, né, uma qualidade maior, tá? Bem maior, inclusive, né? E também não tem nada de errado colocar os números, né, e as tabelas, desde que a gente saiba fazer isso, né, de uma forma que não fique poluída a apresentação, né? Tá? Sim, bem legal. Mais alguém, gente, gostaria de fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Teve grupo, tá? Que já entregou a sua apresentação. Aí pode surgir a dúvida assim, agora pegando essas dicas, a gente gostaria de alterar alguma coisa. Então dá, né? Como a gente falou, vocês ainda têm tempo de fazer ajuste, né, na apresentação, porque podem entregar, né, a última versão lá até o feriado, né, até o dia 7, amanhã. E tendo essa última versão fechada, né, entregue, vocês também já podem fazer um ensaio, né, dessa apresentação, tá? Muito importante, tá? A gente continua insistindo nessa questão do ensaio aí. Vai ajudar a apresentação a ficar bacana, ficar legal, tá? E aí, claro, vale 10 pontos, né? Então, né, é o último momento, é quinta-feira agora, já vai fechar a disciplina, né? É aquele esforcinho final ali que vocês precisam ter. Às vezes não é muito tempo, né? A gente vai fazer uma chamada com o grupo aí para ensaiar a apresentação. Então, a apresentação está pronta, né? Já fechou. Dividimos. Aí vai ensaiar, né? Vai passar os 10 slides ali. Daqui a pouquinho, meia hora, vocês conseguem ver, né? Os ajustes que vocês precisam, né? Na hora de passar a palavra de um para o outro, né? E é bem simples. Pouquinho tempo vocês já vão ter resolvido isso, né? Tá? Vitória Bender, é necessário focar em todas as etapas ou podemos focar em uma só? Vocês têm que apresentar a lógica da empresa, né? Então, como é que eu vou convencer, por exemplo, que a empresa vai dar certo falando só do marketing? E a parte financeira? E o produto em si? O quanto, né, cada produto, né, vai trazer, por exemplo, de faturamento? Né? Claro, nesse sentido, né, as escolhas que eu fizer, eu tenho que falar, né, da parte financeira, eu tenho que falar da parte contábil, eu tenho que falar do marketing, eu tenho que falar do produto, das características do produto, como é que eu vou alcançar aqueles valores, né? Então, mesmo nessa apresentação aqui, né, que está bem gráfica, tem todas as etapas que foram apresentadas, né, em relação a isso, né? Não deixaram de falar da parte financeira, não deixaram de falar do marketing, não deixaram de falar do produto, não deixaram de falar da parte estratégica da empresa, tá? Tá? Consegui te ajudar, Vitória? Era isso que tu queria? Legal. Bom, já que ninguém perguntou, né? Uma coisa normal, assim, que o pessoal faz de primeira, né? Fiz a primeira versão dos slides, né? E aí deu lá 30 slides. Puxa, e agora, né? Pode tornar isso bem mais enxuto, né? Juntar as informações para um só, né? Então, de 3 slides que eu tinha, né? Tem grupo que faz o seguinte, olha, aqui esse grupo colocou missão, visão, valores num slide só, né? Aí tem grupo que faz um slide para missão, um para visão e para valores. Aí já dão 3. Né? Então tem como fazer, né? Toda a apresentação, né? O que seria 30 transformar em 10, né? Deixar as coisas mais enxutas, né? Então, em vez de encher de informação no slide, né? Eu vou lá e coloco o produto e daqui eu consigo falar, né? Descrever o produto, como, né? Vai vir o faturamento, quanto foi o preço de venda calculado para esses produtos, né? Quanto seria o faturamento total. Eu consigo falar da parte financeira, então, e de vários outros elementos num único slide. Agora, se eu quiser, né, colocar todas as informações, né, no slide, realmente vai ficar, né, meio impossível, né, porque são 4 etapas, né, são ali, né, se vocês forem olhar, tem roteiros aí, né, que fecharam em 60 páginas, 80 páginas, né, não tem como colocar, né, tudo isso em 10 slides, né. A ideia aqui realmente é trazer a informação de uma forma mais clara e concisa possível, né, vendável, tá? Então, tem uma estética, né, tem
um convencimento e os argumentos que vão ser utilizados, né, nos momentos chaves da apresentação, né, de vocês, tá? Certo, gente? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta neste primeiro momento, a gente faz o nosso intervalo, né? 15 minutos. Aí na volta do intervalo eu faço a chamada. E depois da chamada os grupos estão livres para trabalhar, né? Aí eventual, né, ajustes na etapa 4, né? Eventual ajuste nos slides ou finalização da construção dos slides, né? E quem vai ajustar os slides, né, que já tinha entregue, né? Tem aí até amanhã para fazer essa reentrega, né, se fizer algum ajuste. Quem não fizer nenhum ajuste em slide, né, vai ser a versão que já foi entregue, né, foi essa versão já entregue que eu vou abrir na quinta-feira, tá? E o ensaio da terça, não esqueçam, né, de aproveitar esse feriado aí para fazer esse ensaio, tá? Na segunda parte da aula, depois, então, né, do intervalo chamada, onde os grupos vão se reunir, eu vou ficar na conexão aqui, né, até meio-dia à disposição de vocês. Então, se alguém do grupo, né, eu estou aqui fazendo um ajuste no slide, está com dúvida, me chama, a gente conversa. Eu estou fazendo um reajuste aqui na etapa 4, lá no roteiro final da N2, para reentregar. Chama, a gente conversa, eu vou ficar à disposição de vocês até o meio-dia. Tá? Muito bem, então vamos ao intervalo. Pode ser? Alguém quer fazer alguma pergunta antes? Pode ser, senhor. Tá. Depois eu faço do intervalo sobre o 5.2 só. Tá, Maria, tranquilo. Tá bom. Então, gente, agora 10h02, 10h17, então, a gente volta no intervalo, chamado, e aí o espaço para as dúvidas, perguntas, participações de vocês, tá? Até daqui a pouquinho, gente. Até.